Você crê que Deus é bom, amém? Mas só quem crê de verdade, você crê que Deus é bom? Amém. Deus é bom, querido. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Obrigado, querido. Abre sua Bíblia aí, eu quero tirar aqui apenas 2 versículos aqui desses Salmos. Salmo de número 115, por gentileza. Eu quero apenas tomar 2 situações aqui, para depois meditarmos um pouco na palavra de Deus. Eu não quero aqui estar explicando muito acerca do Salmo, que tem muitas coisas aqui que poderiam ser trabalhadas aqui. Mas não é essa a minha motivação. Mas a partir do versículo de número 11 aqui, vamos ler, na realidade, 12. Salmos 115, versículo 12. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós: o Senhor que se lembrou de nós, o Senhor que se lembrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Diga para o seu irmão assim: abençoará a tua casa também, abençoará a minha casa também, porque o Senhor se lembra de nós. Diga para o seu irmão: porque o Senhor não se esquece de ti. A palavra diz que ainda que uma mãe possa se esquecer do filho, né? Todavia o Senhor jamais se esquecerá de ti, né? Então está dizendo aqui: o Senhor que se lembrou de nós, Ele vai abençoar aqui a casa de Israel, Ele vai abençoar aqui a casa de Arão. Versículo 13 diz assim: abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Agora eu queria que você estivesse lendo comigo, mas leia realmente aí, sabe, com a voz realmente de quem crê que isso aqui é para você, é profético para a sua vida, é algo que vai se cumprir em seus dias, é algo que não está deixado aqui por acaso. Diga assim com aquela voz linda que Deus te deu, diz assim: o Senhor, vamos fazer mais bonito, o Senhor vos aumentará cada vez mais a vós e a vossos filhos. Diga comigo assim: o Senhor nos aumentará, o Senhor me aumentará cada vez mais a mim e aos meus filhos. Você crê nisso? Agora, em contraste com essa afirmação, há aqui a questão de confiar em Deus e da confiança nos ídolos. Essa é a tônica desses salmos, né? A tônica dos salmos é aqui, né? É realmente a vaidade dos ídolos, né? E de fato, né, o propósito de confiar em Deus para Ele nos abençoar, para Ele se lembrar de nós, para Ele nos aumentar cada vez mais. E esse aumento, esse acréscimo não é somente para você, mas Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que trabalha. Deus não é um Deus apenas de Abraão. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e não de Jacó, de Israel. Porque em Jacó Deus não pode multiplicar nada, mas em Israel Deus multiplica para 12 tribos. E dessas tribos nasce o Messias, e você está tudo nessa linhagem aí, e é alcançado até você, porque Deus um dia tomou um Jacó e fez dele um Israel. Agora, para Deus multiplicar, Ele primeiro chama. A palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías 51:2, olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Deus não multiplica aquilo que Ele não abençoa. E Deus não abençoa aquilo que Ele não chama. Por isso que Deus vai te abençoar muito, porque você é chamado de Deus. Deus te chamou. E pelo fato de Deus te chamar, Deus quer te abençoar, a ponto dele sempre estar te aumentando cada vez mais. Você e a tua descendência. Deus quer aumentar você e a tua descendência. A única coisa que Ele pede para nós aqui, querido, para essas 3 classes de pessoas aqui, se é que eu posso apenas assim denominar 3, porque essa vós, os que temeis ao Senhor, ela não se limita apenas a uma etnia, não, ela se expande a muitas pessoas. Mas aqui fala de uma classe sacerdotal,
aqui fala realmente de uma linhagem realmente de Israel, de Arão, mas a hora que chega aqui, vós os que temeis ao Senhor, isso se expande muito. Mas a única coisa que ele pede para essas três classes de pessoas aqui é que confia nele. Fala para o seu irmão, a única coisa que Deus pede é que você confia nele. Pelo fato de confiarmos no Senhor, Ele nos abençoará. E pelo fato de Ele nos abençoar, Ele vai nos multiplicar, nos fazer aumentar cada vez mais a nós e aos nossos filhos. Agora, querido, em contraste com tudo isso aqui, eu encontro, o salmista iniciando aqui o salmo, e uma das inquietações dele aqui no versículo 2, porque ele está dizendo aí no versículo 2, por que dirão as nações, onde está o seu Deus? É muitas vezes nessa hora, irmãos, que nós, conhecedores que somos, que o propósito de Deus é nos abençoar, que o propósito de Deus é nos multiplicar, que o propósito de Deus é nos aumentar cada vez mais, que o propósito de Deus, como eu gosto muito, e uso muito esta frase, Deus te fez cabeça e não cauda, Deus te coloca por cima e não por baixo, você tem para emprestar e não toma emprestado, porque de fato é esse o propósito de Deus, irmão. O propósito de Deus nunca foi outro, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Mas a vida em abundância, querido, ela está totalmente ligada, ela está totalmente aqui, totalmente linkada a confiar em Deus. A confiar em Deus. Agora, esse confiar em Deus, eu posso me perder totalmente aqui. Se eu não tomar cuidado, porque eu já estou pregando outra coisa, mas Deus é bom por isso. Esse confiar em Deus, nós vamos entender aqui nessa noite, que o que Deus realmente entende por confiar em Deus, é aquilo que ele diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoie, não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o, diga para o seu irmão, em todos. Fala de novo, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Vai ter veredas, irmão, que não vai multiplicar, vai ter veredas que não vai me abençoar, vai ter veredas que vai esbarrar naquilo que é o propósito de Deus. E muitas vezes Deus ali vai permitir que algum cenário aconteça. Vou passar algo para você aqui de uma forma que eu tinha um tipo de mensagem para pregar, e eu fui ali para o fundo, e ficou muito claro o que Deus quer falar conosco nessa noite. Ficou muito claro, mais claro do que todas essas luzes juntas aqui. Muito mais claro. E você vai entender isso nessa noite, para a glória de Deus. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, porque reconhecer, confiar no Senhor, de todo o nosso coração, é reconhecer Ele em todos os nossos caminhos, e saber que é Ele que vai endireitar as nossas veredas. Porque quando Ele faz isso, irmão, Ele me abençoa, e quando Ele me abençoa, Ele me multiplica, Ele me aumenta cada vez mais, e com certeza, querido, você se alegra por isso. Mas em contraste com tudo isso, vai ter caminhos, vai ter momentos, se Ele vai endireitar as minhas veredas, eu tenho que reconhecer Ele em todos os meus caminhos. Vai ter momentos que muitos vão olhar para você e vai dizer, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E você vai ser espetáculo, você vai ser colocado ali, muitas vezes, como alguém que tem que responder essa pergunta. Alguém que vai ser muitas vezes confrontado e falar, mas você não é crente? Você não serve Deus? Nossa, você me falou tantas vezes, do poder desse teu Deus. O que está acontecendo? Por que você está vivendo isso? Onde está o teu Deus? Pergunta para o seu irmão aí, muitas vezes. Fala para ele aí, muitas vezes. As circunstâncias, a adversidade, vai fazer assim. Vai bater na tua porta. Onde está o teu Deus? E querido, se a gente não entender realmente o que é confiar em Deus de todo o coração, não nos estribar no nosso próprio entendimento e reconhecer o Senhor em todos os caminhos, a ponto dele endireitar as nossas veredas, nós podemos aqui, eu tomei ali em 3 canções, a palavra prostrar. Diga para o seu irmão, a palavra prostrar.
As 3 músicas falou sobre isso. Se prostrar. Então tem situações, irmãos, que são caminhos que esses que muitas vezes vão ser instrumentos realmente. Eu quero aqui me ater a uma vertente só, eu não quero aqui abrir muito, senão eu vou me perder aqui, você não vai entender. Mas na realidade, querido, existem nações, está dizendo aqui, ó. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Porque dirão as nações, muitas vezes você vai ser um espetáculo para muita gente assistir. Você vai ser realmente colocado numa situação que muitos vão estar olhando para você. E você vai ver que nessa hora, Deus, Ele vai se lembrar de você. Deus vai se lembrar de você. Agora, Deus vai se lembrar de você e vai se lembrar de mim, querido, naquele momento que você confia nele totalmente. E você sabe que quem vai responder onde está o teu Deus é Ele mesmo. Quem vai te abençoar é Ele mesmo. Quem vai fazer você crescer cada vez mais é Ele mesmo. Quem vai alcançar os teus filhos é Ele mesmo. Pelo simples fato de você confiar. Mesmo que tudo esteja mostrando o contrário. Mesmo que a circunstância esteja dizendo que não vai ser, não vai dar, não vai acontecer. Você está, Senhor, mas eu confio essa causa nas tuas mãos. Porque lá em Provérbios capítulo 16, versículo 3, diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Então, Senhor, eu confio ao Senhor essa obra, esse plano, ele vai ser estabelecido não por causa da minha muita justiça, não por causa da minha, muita capacidade de intervir, de agir e de responder corretamente a essa situação. Eu sei de uma coisa, o Senhor prometeu e o Senhor vai agir, o Senhor vai mover, o Senhor vai fazer, eu não sei de que forma, eu sei de uma coisa, eu creio que o Senhor vai me abençoar e eu vou cantar o hino da vitória. Mas muitas vezes vai acontecer assim, irmãos. 2 situações. Quero trabalhar em 2. Essa questão de se prostrar, diga comigo, nós vamos falar um pouco sobre se prostrar. Vou até fechar a Bíblia. Eu vou pregar, vou ler a Bíblia. Fala para o teu irmão, mas ler Bíblia é bom, irmão. Mas vai ter situação, amado, que você realmente é esse povo que não se curva diante de ídolos. É você. Esse contexto do Salmo 115 fala de 2 povos. Um que confia no Deus vivo, no Deus verdadeiro, e nos que confiam nos ídolos. Nos que se prostram diante de imagens, de ídolos. Mas você vai ver que não é só isso. Outras pessoas podem se prostrar diante de outras coisas. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Certa feita, em meio a uma situação, 3 jovens, você conhece a história. Eles estavam ali diante, querido, de prefeitos, de governadores, eles estavam diante de muitos povos ali, para a inauguração de uma estátua, de uma imagem. E ali foi convocado muita gente para ver aquela cena. Ali não estavam ali poucas pessoas, não. Foi ali, de fato, ali, colocado ali, que muitos povos estavam ali na inauguração daquela estátua de 20 metros de altura. E o que chegou ali para esses 3 jovens foi uma oportunidade de se curvar. E a Bíblia diz, eu vou precisar ler aqui. Abre aí, por favor, só para você entender. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 3. Olha o que está escrito aí, irmãos. Então se reuniram, então se ajuntaram, de acordo com a sua tradução, os príncipes, os prefeitos, governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, olha isso, irmão, e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas,
quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, diga aí para você me ajudar, prostraram-se. Diga de novo, prostraram-se. Quem que prostrou, irmãos? Todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Interessante que 3 jovens não se prostraram. 3 jovens não se prostraram. Mas pelo fato desses 3 jovens não terem se prostrado neste cenário, que foi estabelecido, querido, diante de toda essa plateia que você leu aí, de todas essas províncias, de todos esses ali, que eram investidos de autoridade, que tinham de fato sobre si, sabe, potencial de influenciar a muitos, mas nenhum desses permaneceram de pé. Houve uma ameaça, houve uma situação adversa, houve risco de vida, houve risco de perder a vida. E simplesmente todos se prostraram, exceto 3. Quando essa notícia chegou, irmão, o que a Bíblia nos informa é que há uma pergunta: onde está o teu Deus? Vai se ouvir essa pergunta aqui agora. Essa pergunta vai chegar para esses 3 jovens. E quando eles souberam da situação que esses homens judeus, esses homens não tinham se prostrado, mandou chamar. E então imediatamente no 15 diz assim: agora pois estáis prontos. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Onde está o teu Deus? Agora, querido, a situação ali era totalmente ali, sabe, uma situação plural. Agora a coisa é individual. Agora esses 3 estão ali como alvos, todos os olhos de todos agora estão fitados só nesses 3. Os outros desapareceram. Os outros não estão mais em cena. Os outros já se prostraram, já se curvaram, já se renderam. Mas esses 3 não. E agora a coisa se individualiza. E você, Ananias, o que vai fazer agora para provar onde está o teu Deus? E você, Azarias, o que você acha? Prostra ou não prostra? E você, Misael? O que você vai fazer diante dessa situação? Onde está o teu Deus? Quem é o Deus que pode te livrar agora? Eu já aqueci a fornalha 7 vezes mais. Eu já aqueci a fornalha 7 vezes mais. É aqui, querido, que muitas vezes a pessoa tem uma prova. O que é confiar ou não confiar em Deus? Alô? Nós vamos chegar em algo. Vamos chegar em algo. Mas, querido, essa resposta aqui diz assim no versículo 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Responderam Ananias, Azarias e Misael. Eu não gosto desses nomes. E disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Sabe o que acontece aqui, irmãos?
Esses aqui foram abençoados. Esses aqui o Senhor vos aumentará cada vez mais. O Senhor vos aumentará cada vez mais. Apenas que o Senhor precisa de mim e de você nesse tempo, que a gente confia nele. Mas como que eu provo que eu confio nele? É nessas horas, irmãos. Eu vou te levar aqui nessa noite, pelo Espírito Santo, a uma situação que você vai entender o que está acontecendo com a igreja. Eu não estou dizendo que você está se prostituindo, não é nada disso. Não estou dizendo que você está se prostrando diante da Aparecida. Está gravado, né? Aleluia. Não estou dizendo, irmão, que você está acendendo vela para São Benedito. Não estou dizendo que lá no trabalho o teu patrão está te chamando lá. Né? Eu não estou dizendo nada disso, mas você vai ver onde que nós temos que chegar nessa noite. Mas acontece, irmão, que todo aquele cenário, diga comigo, todo aquele cenário, todos aqueles povos que se prostraram, agora estava ali como espectadores, como plateia, para ver agora se realmente tem quem faz diferença. Porque, querido, tem que ter diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. O Senhor quer mostrar essa diferença. Então vereis outra vez a diferença. E você vai fazer diferença nesse tempo. Não, vou repetir, você vai fazer diferença nesse tempo. Porque todo mundo pode se curvar perante a circunstância, sabe? Mas você não vai se curvar. E esses 3 jovens, por eles não se curvar, eles tiveram que responder: onde está o teu Deus agora? Onde que está o teu Deus? Numa situação que nem essa. Será que meu Deus vai me livrar da fornalha? Esses homens responderam de uma forma tão tremenda, irmão, que Deus, sabe, Ele não te tira, sabe? Deus fala assim, não te livra da angústia, mas Ele fala, na angústia eu estarei com você. Sabe, Deus não te tira da fornalha, mas na fornalha Ele está contigo. Ele se lembra de você, Ele se lembra do teu posicionamento, Ele se lembra da tua fé, Ele se lembra da confiança que você depositou nele. Então o próprio Deus aqui interviu e estava com eles dentro da fornalha. Mas agora, querido, aqueles espectadores que queriam ver de fato até que ponto eles eram verdadeiros, eram crentes de verdade, se eles eram ou não pessoas que podiam confiar para Deus multiplicar, para Deus levar além, para Deus fazer eles crescer cada vez mais. Essa é a prova. Mas agora eu vou te levar aqui. Capítulo 3, versículo 27. Olha quem que está aí na plateia. Olha quem que está aí na plateia. Reuniram-se. Irmão, agora não é reuniu para se prostrar. Eles já tinham tudo se prostrado. Agora é reunir para assistir o que vai acontecer com os 3. Quem está me entendendo? Essa reunião agora não é para os caras se prostrar, porque todos eles já tinham se prostrado. Essa reunião é outra. Agora é só espectador para ver. Quero ver o que ele vai fazer agora. Cadê o Deus dele? Agora que eu quero ver se esse cara é crente mesmo. Agora que eu quero ver o que ele faz num momento que nem esse. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, é o mesmo povo, irmão. Os conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo, aleluia, não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Versículo 28, falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Ananias, Azarias e Misael, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Continua. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Ananias, Azarias e Misael, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este.
Então o rei fez prosperar a Ananias, Azarias e Misael. Eles cresceram ou não? Deus quer te fazer crescer cada vez mais. Você e a sua casa. Casa de Israel, confia no Senhor. Casa de Arão, confia no Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. O Senhor que se lembrou de nós vos aumentará. O Senhor te aumentará cada vez mais, a você e aos seus filhos. Agora, querido, eu quero dar um título para essa mensagem. Quero dar um título para essa mensagem. O título é: não mude pela circunstância, mas mude a circunstância. E tem pessoas, querido, que se a circunstância é favorável, ele é crente até debaixo d'água. Agora, se a circunstância aperta, irmão, a coisa complica. Vou te passar algo, depois eu percorrer uma outra situação. Eu tenho inúmeras, mas eu tenho uma galera aqui em Votuporanga que hoje pode ser denominada aí os bambambãs da cidade aí. Eu estava pelo menos numa viagem com uns 2, 3 desses que faz parte aí do monopólio político empresarial que tem aí. Pelo menos 3 desses grandes aí estavam numa viagem que eu fiz ao sul do país. Está sendo gravado, é bom que talvez algum deles possa um dia ver. E chegou um momento lá, querido, alguns aqui sabem dessa história. Eu estava a 1.500 quilômetros daqui, tranquilo, Rio Grande do Sul, tem umas gaúchas mais ou menos bonitas. Eu ia para uma feira de móveis junto com alguns empresários aqui. Chegou lá, em Caxias do Sul, a feira em Bento Gonçalves. Chegou a hora, falou: ó, é o seguinte, vamos agora para a casa das meninas. Tudo feia. Nessas feiras você vai e vão distribuindo assim os, para quem quiser pegar, né? E um desses aí, muito conhecido, tem muita amizade com eles, disse assim: vamos só deixar as coisas no hotel e já estamos indo. Eu falei: querido, você só me deixa no hotel ali, vocês ficam à vontade. Então, querido, vai ter muitas coisas assim. Mas muitas vezes, irmão, nós não vamos nos prostrar nisso. Tive outro cenário. Fui com um empresário que tem avião, 3 fazendas, empresas grandes aqui na região de Araçatuba. E chegamos lá, um homem que quis honrar esse empresário. Ele, em certa feita, estando aqui em Votuporanga, esse empresário trouxe o avião dele aqui em Votuporanga com o piloto, pegou esses meus clientes e levou para uma feira lá em Arapongas, só para prestigiar o cliente. Aí o empresário chegou lá na região, ele quis dar uma... e preparou lá umas menininhas feias, 16, 17 anos, mas tudo feia. E levou a gente para jantar. Naquela ocasião eu estava com... é muito quente a região ali, bem mais quente do que aqui. E lá, aqui é quente e seco. Lá é quente e úmido. Eu tenho mais dificuldade lá, porque parece que a gente vai cozinhando. Eu então estava com esse primeiro botão aqui aberto. E uma bem feia. Ela bateu o olho assim. Ela falou: nossa, que homem do peito cabeludo. Eu me levantei ali e disse para ela: minha esposa acha a mesma coisa. Mas para mim aqui já deu. Ô fulano, fica à vontade aí, amanhã a gente se encontra lá no café. Fica tranquilo, é que o meu horário já deu. Mas vocês podem ficar à vontade aí, vocês... Não, mas fique em paz, rapaz, fica tranquilo. Chegou no hotel lá, certa hora lá, então, não aconteceu nada, não, fique em paz. Então, querido, eu posso aqui alongar e te dizer muita coisa, eu quero te levar para um outro lado da história, tá? Amém ou não?
Outra feita, eu estava... Você vê como que essa questão de plateia é interessante. Eu estava com um gerente de uma empresa muito grande, aqui na região de Ribeirão Preto, empresa de eletrodoméstico, com um cliente Magazine no Maranhão ali, cliente também muito grande, cliente que tem potencial de carretas de mercadoria. E o cara simplesmente chegou a mim e disse assim: ô Veronese, eu estou precisando comprar as tuas lavadoras. Eu estou com uma loja em Dom Eliseu agora, ali no Pará. Eu quero só que você fala para o motorista, você vai faturar 70%, eu não lembro direito, não vou pecar aqui por quantidade de número. Eu sei que era um percentual para o Maranhão e um percentual para o Pará. Só que você fala para o motorista que na hora que ele chegar na barreira do Maranhão, ele esconde a nota do Pará. Ele não carimba, porque eu vou descarregar tudo aqui no Maranhão, e como se essa mercadoria do Pará não existisse, porque está difícil, a concorrência está assim, e não sei o quê, e você pode me mandar uma carreta de lavadora. Eu só comunico o motorista lá para ele não carimbar a nota do Pará. Virei para ele, o gerente da fábrica do meu lado, meu vendedor do meu lado, o cliente. Eu falei: ô fulano, se você precisar de verba de propaganda, se você precisar, sabe, estou aqui diante do gerente comercial, você sabe que eu tenho o maior apreço, eu quero realmente que você venda muito aqui, eu preciso te vender, sabe? Só que esse tipo de situação que você está me pedindo aí, eu não consigo fazer. Pode ser que tenha alguém que consiga, eu respeito, mas eu prefiro não fazer. Conclusão, querido, não teve negócio. Simplesmente o negócio encerrou ali. Nesse ínterim, esse vendedor ali de Imperatriz, amigo de um outro vendedor meu lá do Pará, que graças a Deus hoje esse pessoal está convertido. Né? Você vê o que é, querido, muitas vezes você ser testemunho e exemplo, e mostrar a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Mas naquele momento ali eles não eram convertidos. Então um ligou para o outro, e dizendo assim: você viu agora, ô fulano, como que vai ser? Mais ou menos assim, onde está o Deus? Em vez de fazer negócio agora, a gente está perdendo o negócio, por causa desse negócio besteira, um negócio tão simples ali. Deixou de fazer um negócio de uma carreta de mercadoria. Né? E agora? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? E o rapaz me mostrou o que ele tinha escrito, eu fiz uma crônica na época lá, tenho escrito isso até hoje. Mas, querido, Deus é tão bom que assim como essa plateia aqui, ela volta, sabe? Deus faz questão de fazer a mesma plateia estar em cena. Poucos dias, não deu um mês, eu não sei o que Deus fez, com que esse gerente tivesse que voltar ali para visitar os outros clientes que não deram certo, eu não sei ao certo, mas voltamos no mesmo cliente, menos de 30 dias. Quando chegamos lá para atender ele falou assim, tratou a gente bem, o cara é bacana, um cara legal, mas dessa vez ele estava mais... não sei o que, rapaz, eu estou sem o produto aí e tal. Aquela vez lá você não entendeu direito. Não é bem assim, lembra lá no Éden? Não é bem assim. Sempre foi assim, irmão, o plano de Satanás, não é bem assim. Você não entendeu direito. Faz o seguinte, esquece esse negócio de motorista, fatura uma carga para o Maranhão e fatura uma carga para o Pará. Deus multiplica, irmão. O Senhor vos fará aumentar cada vez mais a vós e a vossos filhos. É nesse momento mesmo que nós estamos vivendo. É nesse momento. Só que, querido, as oportunidades vai bater na tua porta para você se prostrar. As oportunidades para você se prostrar, eu podia aqui, sabe, listar muitas, mas muitas situações assim, de pessoas aqui da cidade, que me ofereceram negócios aqui, para eu vender para você, e ele me dá uma moto. Empresário. Falou: pastor, se você pegar 50 números de consórcio, eu te dou uma moto, depois uma moto para você. Coloca lá uma moto lá e me vende 50 números. Sabe assim, coisas dessa natureza? Poderia aqui ficar, tal. Então vai ter muitas coisas para você se prostrar. Fala para o teu irmão, vai ter muitas situações para você se prostrar. Mas se você não se prostrar, Deus vai te honrar. O Senhor vai se lembrar de você. O Senhor vai fazer você aumentar cada vez mais. E essa herança, esse legado vai alcançar os teus filhos. Então aqui, amados, você pode ver que houve aqui um decreto, um edito que alcançou todas aquelas províncias, dizendo que pela atitude desses 3 homens,
Todos tiveram que conhecer que há um Deus dos céus, que há alguém de fato que é o Deus verdadeiro, e esse Deus é o que você serve. Agora, querido, essa questão de não mude pela circunstância, mas mude a circunstância, ela vai um pouco além. As pessoas viram ali na Babilônia que com Daniel seria um pouco diferente. Diga comigo, que com Daniel seria um pouco diferente. Eles viram que os três eram amigos de Daniel, eles estavam sempre juntos. Quando teve a situação que todos estavam decretados à morte, se não interpretasse o sonho que o rei teve e a sua interpretação, tinha uma sentença de morte, todos morreriam. E os quatro se ajuntaram na madrugada e foram para a presença de Deus, e Deus revelou, e houve ali algo tremendo. Então eles começaram a ver que realmente, de acordo com a situação ia se desenrolando, que realmente esses homens eram fiéis. Então agora não vamos fazer uma imagem para eles se prostrar. Não vamos fazer algo que de fato eles não vão se prostrar mesmo. Eles não vão se curvar mesmo. Mas vamos proibir eles de adorar o Deus deles. Vamos inverter. Irmão, agora que vai cair a tua ficha, vamos inverter. Vamos proibir Daniel de adorar o Deus dele. Não dá certo a gente fazer eles adorar outro tipo de Deus. Agora, o que faz diferença na vida deles é porque eles adoram um Deus. E quando eles buscam esse Deus responde. Quando eles vão para a madrugada, mesmo um decreto de morte que já estava assinado, escrito, foi revertido. Por quê? Porque Deus deu revelação. E por essa revelação foram livres da morte. Era para morrer junto com todos os magos, os adivinhos, os astrólogos. Era para morrer tudo, inclusive Daniel e seus três amigos. Mas eles foram adorar a Deus, orar a Deus, se prostrar diante de Deus. E Deus revelou. Então tudo isso, irmão, essa plateia está assistindo. Então nós nunca iremos achar ocasião nenhuma contra esse Daniel aí, a não ser, então vamos fazer um decreto aqui. Então vamos fazer algo aqui, proibindo ele de 6:10 de Daniel para mim, por favor. Fala para o seu irmão assim, não mude pela circunstância, mas mude a circunstância. 6:10. Daniel, pois, quando soube, olha isso, irmãos, houve o que agora? Um edito, houve aqui agora, uma lei foi promulgada, porque os caras queriam de todo custo tirar Daniel, porque Daniel estava se destacando. Sabe por que você vai se destacar? Porque você ora, porque você busca a face de Deus, e assim Daniel se destacava. Ele 3 vezes por dia, diga comigo, 3 vezes por dia, ele se colocava, sabe, janelas abertas para o lado de Jerusalém, ele se punha na presença do seu Deus, e ele adorava, ele louvava, ele engrandecia, ele tributava louvor, ele, sabe, se achegava, ele se prostrava, não diante de imagens, não diante de circunstâncias, mas ele se prostrava diante do Deus dos céus. Agora vamos fazer o seguinte, vamos proibir ele de se prostrar. Vamos fazer um decreto, vamos fazer um edito. Ele vai ter que orar agora, ele vai ter que clamar agora só para o rei. Se ele continuar orando para o Deus dele, porque se você continuar orando, irmão, as portas vão se abrir. Se você continuar orando, se posicionando, sabe, as coisas vão começar a acontecer muito mais rápido. Então, o inimigo vai fazer de tudo para você não orar, para você não se prostrar. Não é diante dos ídolos, não se prostrar diante do teu Deus. Foi o que aconteceu aqui. Quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes, diga comigo, como também antes costumava fazer. Fala para o seu irmão, Daniel não mudou. Ainda que a circunstância estava ali querendo fazer ele mudar, ele não mudou. Ele tinha um costume, irmão. Ele continuou mantendo esse costume. Eu preciso de estar em comunhão com meu Deus.
eu preciso, sabe, ainda que a economia, ainda que tantas coisas querem tomar o meu tempo, querem tirar, sabe, algumas coisas querem impedir, irmão, hoje não é proibido, aqui estava sendo proibido orar, aqui estava um edito assinado, decretado, selado com o anel do rei, querido, a igreja hoje não tem essa proibição. Agora eu queria colocar uma pulguinha na tua, depois você tira. Se não é proibido, irmão, você já tem difícil de culto de oração, imagina se tivesse uma lei proibindo o crente de orar. Irmão, não tem proibição, e as pessoas têm dificuldade de se prostrar diante de Deus. Aqui estava proibido e o cara continuou orando. Alô? Não mude pela circunstância, mas mude a circunstância. E o que acontece aqui, irmãos? Todo mundo está ali falando. É agora. Pegamos ele. Onde está o teu Deus agora no meio desses leões? Onde está o teu Deus agora? Por quê? Você continuou orando? Você continuou buscando? Então, querido, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor que se lembrou de nós nos abençoará. Abençoará a casa de Arão, abençoará a casa de Israel, abençoará todos os que temem ao Senhor, como grandes, ou tanto grandes como pequenos. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos, desde que haja confiança nele, irmão. Independente da situação, está tudo proibido, não posso agora prostrar diante de Deus? Não, eu vou me prostrar, foi o que ele fez. Aí veio realmente, sabe, a sentença, porque ele não mudou por aquela situação, mas ele se posicionou para mudar a situação, ele continuou orando a Deus. Ele continuou fazendo certo, ele continuou na face de Deus, adorando, louvando, bendizendo. Está tudo contrário, mas eu sei que o meu Deus é o único que pode reverter tudo isso. Eu sei que tudo parece não contribuir, mas eu sei que Ele prometeu estar comigo todos os dias, então eu preciso estar com Ele também todos os dias. Eu sei que Ele disse lá em Hebreus 2,18, que naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, Ele pode socorrer os que são tentados. Eu não vou, me curvar diante dessa tentação, diante deste cenário que está sendo proposto. Eu vou continuar na presença do meu Deus, buscando a face do meu Deus. Eu vou continuar dando a Ele a glória devida ao seu nome, o louvor que só se deve prestar a Ele. Eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo. Os caras chegaram e falaram: te peguei, cova dos leões. Tivesse um anjo aqui para fotografar a tua cara agora. Agora o que acontece aqui, irmãos? Diga comigo, Daniel não mudou pela circunstância, mas ele mudou a circunstância. Olha o que acontece aqui agora. Capítulo 6. Você conhece toda a história, irmão, eu não vou ficar aqui chovendo no molhado. Você sabe que Deus, livrou ele, fechou a boca dos leões e tal, mas vamos depois de tudo isso. Versículo 19. 6:19. Aleluia. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á ou dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem de vez em quando você vai no culto de terça, outras vezes não. Não é? Por que tem pessoas que não vêm no culto de terça, irmão? Principalmente você que está vendo aí pela internet. Tem cadeira te esperando você aqui. Tem pessoas que não se curvam diante da imagem, mas se curva diante da preguiça. Se curva diante do desânimo. Se prostra diante do cansaço. Arruma uma desculpa.
e você se prostrar, porque Daniel não. Olha o que o ímpio está falando para o crente, irmão. Porque você é alguém que o mundo está te assistindo. Nós somos cartas que estão sendo lidas. Então olha o que o rei está falando para ele. O ímpio falando para o crente. Está dizendo assim, ó, dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serves, e na terça-feira também é dia de servir ao Senhor. Tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque crera no seu Deus. 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele e seus filhos, e as suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, querido, o teu testemunho pode chegar longe. Teu testemunho pode chegar longe. Um desses caras grandão aí, certa feita, só para você ter como que a coisa é séria, uma vez encontrou um cara aqui na cidade, aqui. Posso até dizer o nome dele, Thiaguinho Tolentino. Um desses empresários falou, aquele rapazinho lá é esquisito. Eu estava lá numa boa, lá uma vez, lá em Porto Alegre, lá naquela região lá, nós fomos lá, papapá, e o cara não foi, preferiu ficar no hotel. Imagina se eu tivesse ido, irmão. Onde a notícia foi chegar? A coisa vai longe, irmão. Olha lá. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ei, é esse Deus que você serve. Esse é o teu Deus, irmão. É esse Deus que vai se lembrar de você. É esse Deus que vai comprar a tua briga. É esse Deus, querido, que vai te tirar de qualquer cenário, seja ele qual for de adversidade. Ele entra na cova dos leões, ele entra na fornalha de fogo, ele não te abandona em hipótese nenhuma. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmão, é aqui que eu quero orar, que muitas pessoas se curvam por qualquer circunstância e não vêm na igreja. É um tempo difícil, Pato. Aí você vai falar, pastor, então não tem. Você vai pegar de fato, quem de fato está na faculdade, quem de fato está, você vai pegar, não dá 10%, irmão. Então, querido, nós temos que ter nesse tempo agora, sabe, esse entendimento. O inimigo sabe que nós não vamos nos curvar diante de ídolos, diante de muitas coisas aí, você não vai se curvar. Mas se a gente não tomar cuidado, ele vai nos impedir de curvar diante do que de fato nós temos que estar curvados continuamente. Porque se nós estamos como Daniel, curvado continuamente na presença de Deus, querido, é juntar a fome com a vontade de comer. Clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Com esse anúncio, irmão, você vai lá e toda a diferença vai ser feita e o nome dele vai ser glorificado. Se coloca de pé. Eu vou orar. Eu achei tremendo uma situação. Achei tremendo. Confesso a vocês, vou colocar aqui, vai ficar gravado. Uma irmãzinha muito abençoada aqui. Eu não estou de forma nenhuma julgando o que ela disse. E é verdade o que ela disse. A gente estava orando lá, houve um presbitério profético lá no Imersão, teve umas cadeiras lá, acho que alguns viram aqui. Então todo mundo estava orando ali por pessoas, um ia um, então eu orei lá para umas 6, 7 pessoas.
Eu saí de lá totalmente ensopado naquele frio, acho que algumas pessoas viram, tive que ir para o banheiro lá, o Carlinho, o Fernando chacoalhando a cabeça. Nunca vi tanta unção, tanto poder, como Deus me usou ali. Você tem uma ideia, irmãos? Vou falar para vocês, para a glória de Deus, que eu não mereço nem o ar que eu respiro. Eu coloquei a mão numa menina, ela foi lançada de uma forma que eu fiquei com medo. Ela foi arremessada lá, depois chegou um monte de gente para ficar atrás das pessoas, porque a pessoa não estava caindo, estava sendo lançada. Deus me usou para falar com várias pessoas. Tremendo que a irmãzinha disse assim, a hora que estava, algum pastor olhou para ela e falou assim, paz, como é que é? Eu não sei direito o que ela disse, mas diz que um pastor muito abençoado orou por ela. Um pastor muito... Nossa, eu peguei um pastor lá muito... Deixa eu passar algo para você, irmão. A gente acha que esses eventos, que nem aconteceu ali, é lá. Mas lá tinha 3 dias que as pessoas estavam, todo mundo unânime, adorando a Deus. Não tinha um irmão brigado com o outro. Não tinha ninguém, eu vou sentar daquele lado hoje porque eu não vou com a cara daquele. Não, irmão, estava todo mundo ali buscando uma coisa só. Adorar a Deus, adorar a Deus. Sabe, 2 horas de louvor e ali, ó. Sai uns irmãos, acaba de adorar, entra outro e vai adorando. Chega alguém antes de começar o próximo culto e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e adora, e louva, e adora, e louva. O céu abre, irmão. Você não entendeu? Sabe por que tudo acontecia com Davi? Porque Davi estabeleceu 24 horas de adoração, de louvor, de intercessão, sabe? De palavras proféticas, turnos de 24 horas de adoração. Querido, não tem céu que fecha. Então se todos nós aqui falamos, pô, eu quero ver o céu abrir aqui, irmão, vamos todo mundo pagar preço. Ah, eu quero chegar, eu quero que o negócio esteja bombando. Irmão, você faz parte de fazer. Sabe, nós temos que ter esse entendimento, irmãos. Sabe, nossa, peguei um pastor lá, querido, eu falo para vocês, o que eu senti ali, orando pelas pessoas, foi algo muito forte. Mas em todo o tempo ali, o que estava sendo feito? Aqui não é diferente, irmão. Pelo contrário, aqui teria que ser muito diferente, porque lá não é nem igreja. Nem igreja não é lá. Agora, o propósito de todos ali era um só. Deus. Eu quero Deus. Eu quero buscar a face de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu quero ver Deus fazer. Eu quero ver Deus abrir. Eu quero ver. Deus vai fazer. Deus vai cumprir. Deus vai operar. Deus, daqui a pouco, começa algo poderoso, que nem você viu lá. Podemos fazer isso aqui. Se encontrar aqueles domingueiros, fala, rapaz, Deus está te chamando para o culto de terça. Vai que tem algum na internet. O domingueiro, terça-feira é dia de adorar a Deus. Quarta-feira é dia de adorar a Deus. Quinta-feira é dia de adorar a Deus. Sexta-feira é dia de adorar a Deus. Mas não tem culto, pastor. Na tua casa. Agora, tendo culto na igreja, eu vou ficar em casa, porque Deus que está lá, está aqui também. Isso está se prostrando. Vamos orar? Você recebe a palavra? Continua me amando ou não? Amém. Vamos orar. Querido, eu creio. Eu creio nesse tempo. Não é um tempo muito fácil. É um tempo que a circunstância, de fato, vai ser bem parecida com essas aí. Mas há um remanescente fiel. É esse que vai fazer diferença nesse tempo do fim. A igreja remanescente fiel, irmão. Que sabe, não, mas eu não vou marcar nada na terça, porque terça eu tenho compromisso com o meu Deus. Não vou marcar nada, então eu já vou no domingo. Salmista, Deus também quer adoração. Terça-feira aqui. Por que tem que ser diferente na terça do que é no domingo? Deus quer adoração da mesma forma na terça. Ou você quer uma benção menor na terça do que você quer no domingo? O pato, ainda bem que o pato está aí. Ou será que o Deus de domingo é diferente do Deus de terça? Vamos adorar a Deus? Amém? Você vai me ajudar? Amém. Pai, eu te dou graças.
porque eu sei que o Senhor está pronto para fazer. Eu sei, ó Pai, que o Senhor não se limita, o Senhor não se detém. O Senhor, ó Pai querido, quando o Senhor, ó Pai querido, estabelece, Pai, uma direção profética, o Senhor mesmo, o Senhor, ó Pai querido, cumpre a profecia a qual o Senhor, Senhor Deus, ó Pai, entrega. E a Tua palavra diz, ó Pai, que quando a busca, o Senhor se deixa achar. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Assim diz a palavra do Senhor. É tempo de busca. É tempo sim de nos prostrarmos, é tempo sim de adorarmos, é tempo sim de nos curvarmos perante Ele. Não estamos de forma nenhuma preparando desculpas, preparando pretextos para estarmos nos esquivando de adorar o Deus dos céus, mas é um tempo de ver o céu se abrir, de ver a glória dele se manifestar. É o tempo que os verdadeiros adoradores continuarão adorando, continuam engrandecendo, adorando. A circunstância pode ser desfavorável, tudo possa representar a dificuldade, mas eu continuo te adorando. A circunstância não vai ser mudada, eu vou mudar a circunstância pelas minhas atitudes, ainda que tudo esteja contrário, ainda que a fornalha esteja acesa, ainda que a cova dos leões seja uma realidade. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Todavia, eu engrandecerei o seu nome. Todavia, eu vou declarar que o meu Deus, a quem eu sirvo continuamente, vai me fazer crescer, vai me fazer multiplicar, vai se lembrar de mim, e eu vou cantar o hino da vitória. Eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou trazer sobre ele um testemunho que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Senhor, esse é o tempo, Pai. Levanta um remanescente fiel e glorifica o teu nome. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Aleluia. 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 Amém. Te abençoo, com o nome de Jesus. Vá em paz. Que o Senhor te tome pelas mãos, te conduza, te leve e faça de fato diferença na tua história, na tua casa, na tua família, nas tuas emoções, nos teus sentimentos. Mas recebe essa palavra profética, o Senhor vai te aumentar. Recebe essa palavra, o Senhor vai te aumentar. É o propósito dele. É propósito dele. Então recebe essa palavra, sabe, ser fiel nesse tempo, que você vai ver a diferença que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Vá em paz e que o Senhor vos abençoe.